Rádio. A rádio oficial de quem investe. Então, primeiro eu vou cumprimentar ele que tá aqui no nosso estúdio, mais um dia aqui com a gente, né? O nosso mago Gui Cunha. Boa tarde, Gui, tudo bem? Boa tarde, tudo certo, tudo resolvido. Ô, coisa boa, ó. Agora aqui com o meu topete 98% garantido. E tive uma complicação hoje com a minha vestimenta. Tô com essa camiseta GG da TC Rádio, ó. Se eu faço assim, aí sim, ó. Fico na estica, fico boladão. Ah, moleque! Ficou legal, Gui Apolo aqui da nossa TC Rádio. E mandar um boa tarde aqui também, já chamá-lo para nossa conversa, o nosso querido Edu Marzbanian, que também estava com a gente ontem. Boa tarde, Edu, tudo bem? Fala, Gabi, boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos aí. Vamos que vamos aí, vamos lá. Vamos que vamos, juntos e misturados. Edu, então já vou começar aqui do nosso jeitinho, né, que a gente começa sempre, pedindo para você colocar aí no seu gráfico o Ibovespa nesse momento e depois o Ibovespa futuro. Tá, vamos lá. Ibovespa diário, né? Tá em tendência de alta, indo em direção a 108.200. Por enquanto aí tá mostrando força, pode chegar nesse patamar. E é onde tem média móvel de 200 períodos e tem uma LTB também que passa por aqui. Pode ser um ponto de difícil superação para o Ibovespa. Essa região aqui, mais ou menos entre 108.200, 108.500, mais ou menos, é uma região complicada. Do lado da baixa, o primeiro suporte está aqui nos 104.400 pontos. Era uma antiga resistência que agora se torna suporte. Se perder essa, ainda não perde a tendência de alta, mas perdendo esse suporte, no meio do caminho ele perde a tendência de alta e pode vir buscar 101.061 pontos. Então, esse é o cenário para o Ibovespa, Gabi. Boa, Edu. Então, vamos falar também então de Ibovespa futuro. Você pode colocar no gráfico dos últimos 5 minutos. Vamos lá. Ibovespa futuro, tendência de alta aqui, superando resistências, está tentando superar uma resistência aqui no 108.300. Se conseguir superar essa resistência, aí pode aumentar. Eu vou até colocar num gráfico um pouco mais longo para ver aqui aonde que tem pontos aqui de resistência mais para frente. A gente tem está numa região de resistência agora. No 108.340 é um ponto aqui que pode dar trabalho para passar. Se passar desse ponto, pode vir buscar 109.375 pontos. Do lado da baixa, média móvel de 9 períodos aqui no 107.600 é um ponto de defesa. Depois disso, vai ter aqui uma próxima defesa próximo da média móvel de 21 períodos, aqui nos 106.500, 106.800, 106.500, é um ponto de defesa importante aqui para o Ibovespa futuro. Se perder esse ponto, a próxima parada é na média móvel de 200 períodos, lá nos 105.621 pontos, Gabi. Valeu, Edu. Eu tô achando que o Ibovespa bate máxima toda vez que o Gui chega. Toda vez que ele conecta ou ele chega aqui no estúdio, aí o Ibov bate máxima. Há pouco bateu 107.108 pontos, e o que representa uma alta de 1,01%. E eu queria te perguntar, inclusive, né, sobre toda essa movimentação. O Ibov abriu caindo, agora teve uma virada forte. De alguma maneira, você acha que tá precificando uma melhora do cenário econômico, mesmo no dia de uma ata do Copom um pouco mais dura? O que você acha sobre isso aqui? Eu vejo que o Beida cravou uma bandeira que poucos falaram. A gente vem falando isso já faz muito tempo, né? Mas acho que o timing foi realmente essa virada depois da ata, que é o mercado interno. O varejo começou a andar, que estava muito para trás. Então, o que foi antecipado na nossa bolsa com essa perspectiva de queda de juros? Construção civil. Construção civil conseguiu somar os seus pontinhos e agora tende a manter uma consolidação até com que de fato seja sinalizado a queda de juros e ela continue em movimento de alta. E varejo ficou esquecido porque o resultado do quarto tri foi ruim, e aí quando você vê o resultado de Via não foi bom também.
Então a galera falou, pô, deixa a varejo de lado aí, vamos trabalhar com o que a gente tem de informação. O que a gente tem de informação? Bancos, bem. Então, bancos também subiram, carregaram o Ibovespa, e temos também a parte de construção civil, que os resultados vieram bons, ou já uma redução muito forte do prejuízo, gerando uma expectativa do próximo TRI ser lucratividade. Aí parece que o mercado acordou hoje falando assim, opa, peraí, a ata tá falando aí, tem uma possibilidade de um cenário extremamente caótico de subir a taxa de juros, mas o que mudou? Nada, era o que já tinha sido falado pelo comunicado. Então, acreditamos fortemente que, se não nessa próxima reunião do Copom, que é o meu cenário base, na outra cai a taxa de juros. E aí o mercado começou a trazer uma melhoria no mercado interno. Eu vejo que nem o Du falou, né? E nós falamos no Morning Call, estamos em cima de uma resistência. Dificilmente a gente vai conseguir ter uma continuidade do movimento altista no dia de hoje, mas se tudo contemplar os balanços bons do jeito que está vindo, 111.250 é a última movimentação de alta. Então tem espaço para subir, tem que tomar cuidado de ir contra o Brasil, porque as commodities também estão num repique grande. Olha o minério, subiu 5 ontem, subindo quase 1,5, 2 hoje. Então traz aí um sentimento mais comprador para o nosso país, por mais que nós estejamos com vários dados de inflação, o sell remaining gone away, o fluxo comprador tá vindo, e contra ele a gente não tem como fugir não. E falando nisso, aproveitando o seu gancho, Gui, que chegaram algumas perguntas sobre Vale também, para falar que Vale também estava caindo há pouco, enquanto a gente monitorava aqui antes do programa, né, até para construção da pauta, para trazer as informações, e nesse momento sobe 0,56%. Dá para comentar também um pouquinho dessa virada de Vale, Gui, um pouquinho sobre a companhia? A gente está bem próximo, né, de um estudo, de uma tese de Vale, que tem espaço significativo para cair, mas não agora. Então a gente está pegando realmente uma especulação de preço. Então o retorno dos R$ 72,99, R$ 74 é o esperado, junto com esse repique do minério, que depois pode voltar a obter uma queda. Então ele já fez uma correção forte, já foi buscar lá o patamar de 68, quiçá 66, não me recordo. Qual que foi a mínima do movimento, mas agora os objetivos de Vale para nós é bem claro, 72,99, 74 com a melhoria do minério, tá? Em específico do minério, e Vale é o principal destaque para também o Ibovespa essa semana. Nesse momento negociado R$ 70,38. Edu, dá para colocar então, na verdade já está no gráfico aqui do Edu, então vamos lá com a análise de Vale, Edu. Ali, graficamente, ainda não dá para falar muito positivamente dela. Ela corrigiu, foi até a região da média móvel de 9 períodos. O primeiro desafio é passar aqui do 70 e 41. Tá? Passando do 70 e 41, abre espaço para enfrentar a próxima média lá no 73 e 17. É uma região onde tem uma fugiu a palavra agora. Tem uma resistência aqui no 73 e 17. Se passar do 73 e 17, vai ter um próximo desafio lá no 76 e 92, mas ainda não dá para dizer que vai chegar lá. Por enquanto, ainda está aqui no 70 e 44, com chance de voltar a cair, tá? Ainda o viés é de baixa, as médias ainda estão para baixo, podendo voltar a testar aqui o 6673. Se perder 6673, a próxima parada é lá no 6393, Gabi. Boa, Edu. E já que a gente falou de Vale, né? E quando a gente fala de Vale, falamos de exportação. Vamos viajar pelo cenário internacional. Então, se você quiser, inclusive, trazer rapidamente, né? Antes a informação dessa máxima do Ibov, aí a gente viaja para as bolsas dos Estados Unidos. Vamos lá então, Gabi, só para pagar a informação do Ibov, porque acabou de bater máxima intradiária, chegou a tocar 107.140 pontos, agora está em 107.126 pontos, um avanço de 1,02%. O dólar futuro vai se aproximando da mínima, na verdade ele está bem ali bem próximo do 0 a 0, na verdade, né? Tá em R$ 5,033, um recuo de 0,05% neste momento. A curva de juros vai operando mista, tá? Os contratos de curtíssimo prazo estão subindo em média 2 pontos base e meio. Os de médio prazo estão caindo ou na estabilidade. No caso do DNUF26 está recuando 2 pontos base neste momento, enquanto os outros estão no 0 a 0. Enquanto isso, os de longo prazo, DNUF31 e 33, estão
pedindo mais prêmio. É um pedido médio de 2 pontos base e meio também. Então tá fazendo, a curva tá literalmente fazendo isso aqui, ó. Tá fazendo tem um vale ali no meio nos contratos de médio prazo e uma alta nas duas pontas, tá? E agora, ó, renovando o máximo intradiário Ibovespa, em 107.193 pontos, 1,09% de avanço. Vamos então falar como é que tá a situação lá no exterior, porque a gente tá descolando dos Estados Unidos, hein? Dow Jones tá caindo 0,12%, 33.580 pontos. O S&P 500 também está recuando 0,34% aos 4.124 pontos, enquanto o índice Nasdaq é o que mais cai, 0,54% de recuo, 12.190 pontos para o índice Nasdaq. Vamos falar também da renda fixa por lá. Os yields de 10 anos estão praticamente parados, rendendo ao ano para o investidor 3,51% ao ano. Basicamente não estão pedindo muito mais prêmio nem menos prêmio, estão parados nesse sentido. Os yields de 2 anos, por sua vez, estão estressando 2 pontos base, rendendo ao ano para o investidor 4,02%. Vamos falar também do índice VIX, porque ele está subindo, 3,36%. O índice VIX, para quem não sabe, é o índice do medo, que mede a volatilidade, né, dos ativos do S&P, está em 17,54 pontos. Ainda é uma pontuação baixa, mas quando ele sobe, geralmente a percepção de risco vai junto com ele. O DXY, por sua vez, vai avançando 0,29% aos 101,68 pontos, o que chama a atenção pela queda aí próximo da estabilidade do dólar futuro. E olha a máxima do Ibov, 107.275 pontos, 1,16% de avanço. Só para terminar de pagar a informação internacional aqui, Gabi, vamos então com as commodities. O petróleo Brent está caindo 1,25% agora, $76,05 é o preço do barril, enquanto o WTI vai recuando 1,23% aos $72,26. O minério de ferro, por sua vez, vai avançando em Singapura, 1,47% de alta, $103,85 é o preço de momento. E por fim, criptomoedas para os CryptoGirls e CryptoBoys da nossa audiência. O Bitcoin está recuando 1,40% nas últimas 24 horas, cotado a $27.512. Enquanto isso, o Ethereum vai caindo mais ou menos na mesma magnitude, 1,23% de recuo nas últimas 24 horas, aos $1.842, Gabi. Boa, então aproveitando aí essa toada, viu, Edu? Vamos dar uma olhadinha no que o gráfico mostra sobre a moeda americana, só para pagar a cotação de momento. Nesta hora, que neste momento está mais próximo do 0 a 0, como o Diego disse, a R$ 5,033. Como que tá aí no gráfico, Edu? Vamos lá. O dólar, ele tá aqui tentando entrar em tendência de alta, numa região... Calma aí que deu um erro aqui, peraí. Quem sabe faz ao vivo, Edu Masbanian. Já dizia. Já dizia o outro. Vai lá, Edu. Não, tem uma coisa errada aqui, peraí. Então tá bom. Calma então... que vai dar certo, que daqui do outro lado a gente... Vamos... Enquanto... Edu, isso aí. Enquanto você vai arrumando aí, eu vou perguntar então pro Gui, que é o pai da doleta, queria sua percepção também sobre esse dólar que nesse momento tá mais perto do 0 a 0, mas caía bem ali pela manhã. Como que você avalia esse comportamento também para esse momento de que muita gente espera de falar sobre dólar, né? Dólar é um fanfarrão e a gente, nossa, Você cravou, hein, Gui, de manhã. Nossa, te atirou, que nem a gente falou uma vez aqui, né, nos cílios do olho do mosquito, né? Não foi no mosquito, foi nos cílios do olho do mosquito. Mais preciso impossível. Ai, meu Deus do céu. Porque nós tínhamos lá aquele cenário, né? O dólar indo pra cima, o dólar todo mundo comprando, mas no nosso mapa do tesouro, né, entre os pontos mais críticos, o 5059 indicava uma máxima não só do dia, mas quiçá da semana. Então, ali foi um rompimento falso de um único ponto e dali em diante é só queda. Agora, nós temos uma faixa, né, entre 5024 até 5016, chata pra caramba, que é um ponto que a gente chama de bipolar. Então, esse ponto, ele fica chamando o comprador, mas tá com uma cara, meu pessoal, meu ouvinte, de romper esse 5024 e no fechamento do dia de hoje, podemos flagrar um dólar lá mais perto dos R$5, ou até mesmo nos 4,997, que é o ponto final de fluxo que a gente estuda. Então, tudo que subiu ontem, né, depois de romper os 4,90, pode ter uma devolutiva hoje, não faz sentido, inclusive,
o dólar tá nessa pauleira que está. Também o 5024, 5016 é forte, é persistente, é comprador defendendo esse viés que foi declarado na data de ontem, a qual eu não acredito. Então a gente fez uma venda legal no 5059 e se romper essa região aí do 5024, 5016, eu embarco para poder pegar essa movimentação até os R$5. Se índice tá subindo, o dólar tem que cair, poxa vida. Ai, Gui, é isso aí. Edu, deu certo aí no gráfico? Dá pra falar um pouquinho de dólar? O dólar tá teimoso? Será que não quer aparecer no gráfico também? Não, deu sim. É que, na verdade, boa. eu tava olhando aqui o gráfico, fazia tempo que eu não olhava pro dólar. Ele tava em 5,29. A última vez que eu vi foi quando o Gui falou lá do 5,59. Eu falei, caramba, já caiu tudo isso. Então, a tendência é de baixa agora para o dólar. Ele estava tentando engatar uma recuperação, mas não deu. Está vindo aqui para o 5,21. Acho que vai perder aqui o 5,21 e pode vir para o 5,14. Perdendo aqui 5,14, próxima parada é a média móvel de 200 períodos aqui no 5,002, Gabi. E Bovespa aqui não para de bater máxima nesse momento no patamar dos 107.297 pontos. Então, aproveitando que a gente voltou aqui para falar de Bov, voltamos aqui para o cenário local, a gente tem algumas informações bem relevantes também sobre companhias, né? Acho que a gente pode começar então a trazer aqui para o nosso cardápio, para nossa mesa, a primeira notícia que a gente pode repercutir aqui com o Gui também. Exatamente, vamos falar de Prio, a maior petroleira independente do Brasil, que encontrou indícios de óleo no prospecto Maracanã e vai aprofundar estudos no local, que pode ser mais uma frente de desenvolvimento no campo de Frade. Essas informações são da Mover e para pagar a informação completa, Prio 3 agora avança 0,52%, R$ 34,69. Então vamos começar aqui com o Gui falando de Prio. Essa notícia de alguma forma tá fazendo preço? Qual é a cotação de momento, Diego, novamente, por favor? Vamos lá, Prio 3 subindo 0,52%, Gabi, R$ 34,69. Então, Gui, como que tá aí a situação da Prio com essa notícia? Não é nem a notícia, viu? Acho que o otimismo engatado na Bolsa de Valores vai subir Prio, 3R Petróleo, Petrobras, o cenário como um todo, por mais que o petróleo não tenha uma movimentação altista para o dia de hoje. Prio 3, a contextualização que tem que estar na ponta da língua do nosso ouvinte ela é o principal porto seguro de recebimento de recurso caso vaze dinheiro da Petro. Então, surgiu qualquer problema de Petrobras, aonde que está mais preparada a empresa Junior Oils do nosso país para poder receber dinheiro? PetroRio, né? Prio 3. Então, de olho em Prio 3, gosto do papel, acredito fortemente que esteja no destaque no curto, no médio e até o final do ano, né? A gente pode flagrar ela como um grande destaque do setor e bora, né? Não só a notícia, mas todo o contexto de Prio 3 é muito bacana para compra. Boa, então vamos ver o que o gráfico está falando também sobre Prio 3, Edu. Vamos lá. Bom, graficamente, ela veio descendo aqui lentamente, tá? Mais ou menos de lado aqui, e vai encontrar uma primeira resistência no 35,65. Acredito que se passando dessa daqui pode ganhar um impulso para enfrentar o 37,18, que é uma resistência importante. Passando daqui do 37,18, o próximo desafio é lá no 38,69. Mas por enquanto aqui tem que passar aqui do 35,65 para sair dessa zona aqui de descanso. Do lado da baixa, região de defesa aqui entre 33,06 e 32,38. Se perdido esse ponto, aumento as chances de descer em direção a 30,44, Gabi. Boa, Edu. E agora a gente vai falar dela, que hoje também tá surpreendendo um pouquinho, né, Di? Pois é, vamos falar de Grupo Natura, NTCO3 é o ticker. A fabricante de cosméticos registrou um prejuízo líquido de 652 milhões de reais e 400 mil, né? No caso, 652,4 milhões de reais, acima do esperado pelo consenso Mover, que era de um resultado negativo de 347 milhões e meio. No entanto, a companhia observou ganhos de margem devido à simplificação da sua estrutura organizacional e na melhoria da estrutura de capital, de acordo com a Mover.
Mover. E a gente fala da Natura, que é a maior variação dentro do Ibovespa, tá subindo 12,07%, R$12,63. Que porrada, hein, Gui? Eita. E assim, Gui, outra, pra emendar no teu racional, por que sobe tanto nesse momento com um resultado ruim? Boa, essa tacada a gente também foi de mestre, viu? A Natura, que ela fez? Ela vendeu o seu principal jogador. Então vamos pensar assim na época do Santos, quando vendeu o Neymar. Qual que foi a crise que deu no Santos? Quem que vai marcar gol? Né? Então o Santos falou assim, pô, vendeu o Neymar, legal, entra aquela grana no caixa, mas se a gente não comprar nenhum outro menino Ney, quem que marca o gol? E aí a Natura fez isso no outro trimestre. Vendeu o Neymar, o que aconteceu? Paulada, vendeu a companhia mais lucrativa, a L'Oréal e tudo mais, que aconteceu? Queda nas ações de Natura, provisionando o quê? O caos no primeiro tri. Então o que todo mundo imaginou? Ih, Natura não faz gol. Não faz gol, o que é? Entregar um prejuízo, dar uma sequência de caos para a cotação continuar caindo. E ela entregar o consenso de mercado, que foi o que foi entregue, é muita lucratividade. Porque tava todo mundo esperando o gol contra, ela vai lá e marca gol. Ela não marca o gol mais bonito, ela não tem mais aquele grupo de empresa que fala assim, pô, olha quanto, né, situação legal, projeção de receita e lucratividade elevada, mas ela tem o seu gol marcado e passa para a próxima fase, que é uma expectativa de esse aumento de lucratividade operado pelo Mover gerar uma lucratividade no próximo trimestre. Então, ponto positivo para a Natura, que começou subindo 8, está subindo 12, e ontem nós fizemos um estudo de fluxo até 13,80 para o intraday. Otimismo de especulação de balanço é possível, tá? Falaria que eu compraria a Natura para ficar na carteira? Jamais. Eu espero a concretização de toda essa especulação, de toda essa possibilidade, né? Mas ontem a gente chegou a falar, vindo consenso, o papel explode. Hoje de manhã veio o consenso, o papel a gente falou que explode. Até 13,80 é dia ainda para o papel poder subir. Boa, Gui. No caso NTCO3, Edu, no seu gráfico, como que tá aí o andamento do ativo? Bom, essa explosão aqui, ela chegou num ponto onde era um suporte aqui no 12,70. Está encontrando uma dificuldade de passar desse ponto. Logo em seguida tem um gap aqui, que fecha no 13,13, e depois média móvel de 200 períodos, que exerce atração sobre o preço, pode puxar até o 13,55, mas aqui é um ponto onde o papel pode ter dificuldades. Mais uma vez, por enquanto, 12,70 aqui é uma região de resistência, o papel está tendo uma dificuldade momentânea de passar, não dá para falar em compra agora também, ponto mais próximo aqui de suporte é lá no 10,34. Então, quem está aqui poderia fazer aí uma parcial num momento desse, mas entrar agora não dá. Ficou muito esticado o papel para pensar numa compra agora, Gabi. Então quem tá de olho aí em Natura e também na performance do ativo hoje, né, que tá nesse destaque, é bom ficar de olho mesmo aqui e levar em conta essas considerações tanto do Gui quanto a análise gráfica do Edu. Agora a gente pula para a próxima notícia que toca diretamente em Petrobras. Pois é, Gabi, a estatal negou discussões sobre troca de ações com o Mubadala. A declaração foi feita após a coluna do broadcast do Estado de São Paulo dizer que a petroleira estudava uma possível troca de ações da ex-refinaria Ladulfo Alves, hoje do fundo emiradense, por papéis da Braskem. As informações também são da Mover. E Petrobras é um papel que está subindo neste momento, 0,84% de avanço para Petri 3, R$ 27,46, enquanto o Petri 4 tem uma alta mais leve de 0,41%, R$ 24,61. Gui. Cara, Petrobras é aquele cenário de amor do grafista e o ódio de Guilherme Cunha, né? Digamos assim. O que Petrobras desenha? Que passando dessa resistência, ele vai direto para patamares bem maiores, lá para os seus 26, 28 reais. Acho justo, inclusive, o papel vem se beneficiando muito com o cenário de commodities e até mesmo algumas transições internas ali da governança, ajudando em alguns projetos que entra dinheiro no caixa. Problemas que eu vejo, né? E de novo, só olhando o passado, não de gráfico, mas o passado administrativo da companhia. A queda, ou até mesmo
o mínimo obrigatório via um estatuto de pagamento de dividendos, perde extremamente a atratividade de Petrobras. E Petrobras não veio de resultados bons, ela veio de resultados estratosféricos, tanto que ela foi, em 2022, o recorde das SAs, nunca uma SA brasileira lucrou tanto na vida, e no trimestre seguinte ela bateu o seu próprio recorde. É difícil de manter essa performance, principalmente com o cenário que nós estamos tendo aí de recolhimento de impostos, como é que vai ser as estatais, depois principalmente da mudança da lei das estatais aqui no nosso país. Então eu sempre serei pessimista, até com que se prove ao contrário em balanço. É muito cedo para a gente falar ainda, porque os balanços estão se desenhando. A gente conhece Petrobras agora na quinta-feira, né? Então é o primeiro indício de como é que vai ser realmente as expectativas futuras, né? A teleconferência de Petrobras na parte mais fundamentalista da coisa é extremamente importante. E aí sim, depois de uma teleconferência demonstrando quais são as perspectivas da companhia, a gente pode falar de um cenário mais comprador. Por hora eu espero subir para buscar vendas. Boa, Gui. Só para reforçar, então, balanço de Petrobras na quinta-feira. Quinta-feira, dia 11 de maio. Edu, vamos falar, então, um pouquinho do gráfico aí de Petri 4. Eu vi que você já colocou aí. Vamos lá. O Gui já falou aqui, né, da resistência. Ele tá batalhando aqui para passar dos 24,58. Mas o que chama atenção é que o volume hoje, mesmo projetado, está abaixo da média. E comprar rompimento... um volume baixo é um pouco arriscado, mas graficamente pela teoria, se ele passar daqui, aumenta as chances de buscar o 26,26, embora não veja, pelo fato do volume hoje ser muito baixo, mesmo projetado aqui, não dá muita confiança de entrar numa compra agora. Do lado da baixa, primeira defesa 23,81, logo depois tem 23,35 e R$23, que é a média móvel de 200 períodos, e a última aqui no 22,42. Se perder o 22,42, aí a situação fica bem delicada para a Petrobras, ela pode ganhar um impulso para baixo e buscar primeiramente aqui 21,34, Gabi. Reservamos um outro papel também, viu, Edu e Gui, que ontem foi bastante comentado aqui pela nossa audiência durante o almoço de negócios, e o Diego já disse pra gente qual é. Exatamente. Pague Menos. A rede de farmácias cortou a projeção de abertura de lojas para 2023, esse ano, de 60 para 20, em função do cenário macroeconômico com elevadas taxas de juros e a necessidade de alocação de capital adicional em estoques. A companhia manteve a projeção para 2024 em 120 lojas, segundo a Mover. Neste momento, PGMN3, Pague Menos, está derretendo 8,39%, R$ 2,83. Que pancada para baixo, hein, Gui? Eu acho desnecessário. Pois é. Sinceramente, eu acho desnecessário. É uma empresa que está num setor extremamente produtivo. Seus concorrentes entregaram resultados legais, importantes, parrudos e consistentes, índices de eficiência na Lua. Pague Menos vai num cenário adverso, né? Tem um público diferente também. Esse cenário das lojas indica também uma receita menor, o mercado precificou, mas está jogando o papel para as mínimas das 52 semanas. Então, vamos só contextualizar a parte de fundamento e o Du marca o gol de placa em questão de preço. Agora, com esse resultado negativo, acumula 2 trimestres, só que o trimestre anterior, que veio negativo, veio 300 mil negativo. Para a empresa é nada. Aí depois 77 milhões a gente começa a ficar um pouco mais eufórico. Mas quando a gente olha a parte de endividamento da empresa, ela não tem alavancagem nenhuma. Inclusive, ela pode sequenciar o ano aí de um formato bem tranquilo, que ainda ela não tem alavancagem para ser exposta para o mercado. Começou o problema nesse terceiro trimestre de 2022, né, onde teve esse primeiro prejuízo, e o quarto tri foi um pouco mais agressivo. Só que quando a gente olha de formato anual, a empresa ela veio crescendo muito forte, não teve ainda uma apresentação de balanço anual negativo, e o fechamento do ano de 2022 é histórico, é o maior da companhia. Não compra essa ideia de novas quedas no papel. O gráfico vai demonstrar naturalmente um cenário bem difícil, principalmente se romper as mínimas de 52 semanas nos 2,61, mas eu vejo que o
mercado tá fazendo o quê? Deixa eu sair fora dessa, entre aspas, bucha agora que entregou negativo e eu tenho assimetrias melhores, mas não que o papel seja ruim e mereça estar nesse quadro de cotação. Vendo inclusive preço aqui, o papel voltar lá para os patamares de 4,40 seria o mais justo possível. Boa, Gui. Mais completo que isso, só 2 disso, né, Edu? Então vamos falar de PGMN3. Vamos lá então, Gabi. Bom, o Gui falou aí, realmente, graficamente, é negativo ainda, as médias ainda apontando para baixo, e a próxima defesa aqui é lá no 2,70. Se perdeu o 2,70, tem aqui defesa no 2,54. Do lado da alta, a resistência mais importante está aqui no 3,29. Passando do 3,29, aí realmente inverte a situação, o papel ele entra em tendência de alta e pode ganhar um impulso para ir inicialmente até 3,72. Depois disso, vai ter outro ponto aqui no 3,90 e depois 4,26, média móvel de 200 períodos. Mas, por enquanto, a situação ainda é negativa, graficamente negativa aqui para Pague Menos, Gabi. E Edu, aproveitando que você está aqui, o seu gráfico já está na nossa tela, o Rivotril de pergunta, alguém poderia analisar grupo SBF? Opa, Rivotril, só se for agora. Edu, dá para falar um pouquinho também da companhia? Vamos lá. Bom, SBFG3 está tentando inverter aqui a tendência de baixa no curto prazo e vai efetivamente passar para a tendência de alta, superando 8,90. Por enquanto está aqui numa região que eu chamo de indefinição, as médias estão próximas aqui uma das outras, o papel ainda não conseguiu fazer efetivamente um topo maior do que o anterior, então não dá para a gente falar ainda em tendência de alta, mas também em tendência de baixa também não dá, o papel ele já está acima das médias, então 8,90 é um ponto que o papel inverte aqui a situação e pode ganhar força para ir inicialmente até 11,12. Do lado da baixa, defesa tem aqui no 6,82. Aliás, tem as médias aqui, então uma próxima da outra, 7,70 é a primeira defesa, depois disso lá no 6,82. Mas por enquanto situação indefinida no curto prazo, Gabi. E Gui, você acompanha grupo SBF? Nada. Eu parei faz muito tempo de jogar para a companhia, mas eu vejo que é muito importante esperar essa confirmação do rompimento. Comprar nesse meio do caminho aí, você entra numa loteria e eu vejo que cada vez mais eu vejo no chat, todo mundo eufórico, pô, mas será que entrou no bull market e tudo mais? Cara, talvez não tenha entrado porque não rompeu as regiões, principalmente dos 111.250, mas é notório que tá barato e que não tá. Então, acho que aí eu ficaria de fora, esperaria as confirmações para que você possa realmente entrar num time mais inteligente. E Gui, SLC Agrícola, você acompanha também? Porque aqui o nosso ouvinte, deixa eu pegar o nome dele novamente aqui, a Lívia Baldi, abraço Lívia, mandou aqui, alguém sabe o que houve, né, com o ativo, abriu um gap enorme. A gente já vai ver aqui no gráfico do Edu, mas antes, Gui, você acompanha, dá para falar um pouquinho do racional da empresa? Sim, teve uma queda recente, inclusive, né, liderou as perdas, as maiores baixas recentemente, é que teve uma recomendação de venda por grandes corretoras aí, bancos, né? Então o Bank of America cortou o preço-alvo dentro do seu relatório e deu uma assustada no mercado que fez com que tivesse o engajamento dessa parte mais vendedora. Mas o papel ainda detém bons fundamentos, eu acho que é muito triste, imagina só, você é uma SA, você tá na bolsa quietinha, aí vem o Bank of America e fala assim, não, tá na hora de vender você. Né? E é um cenário de uma empresa que ainda tem muito, não a se provar na bolsa, mas os gestores, eles rotacionam muito rápido o dinheiro. A empresa não tem nenhuma alavancagem, tem bons fundamentos, fecha o ano de 2022 o maior da história, então, sei lá, eu acho que acaba sendo uma oportunidade, o quarto tri já saiu daquela seara negativa do terceiro trimestre, Du vai conseguir falar melhor do preço, mas eu vejo que a gente está num dos maiores suportes, numa das maiores oportunidades, principalmente para quem tem uma visão de prazo mais elevado, né? Tá comprando papel aí num time muito bom para prazos maiores. Edu, então traz pra gente o gráfico da companhia, por favor. Bom, tá lá, vamos lá. Então, SLCE3, realmente, aí o Gui falou, né? Tá num suporte importante no 35,56,
chegou a testar esse suporte e agora, se encerrasse o dia, teria aquela figura famosa lá do martelo, que sinaliza aí uma possível reversão. Lógico que se fechasse agora, né, o papel pode voltar a cair ainda, ou, enfim, não dá para... Só estou falando se fechasse agora. Mas é uma região de suporte importante, onde pode aparecer aqui muito comprador, que já apareceu, o papel caiu e voltou a subir. Mas, fora isso, não tem muito o que falar. O papel ainda tendência de baixa. O que pode acontecer é a gente ver o papel seguindo em direção à primeira média aqui de 9 períodos no 36,93, fazendo uma correção dessa forte queda, Gabi. Edu, eu vou continuar contigo, então, para a gente falar um pouquinho sobre Dexco, mas antes, só para informar aqui que o dólar bate mínima intradiária, cai 0,41%, Gui comemorando ali a R$ 5,015, R$ 5,015, no momento em que Bovespa sobe 0,96% a 107.057 pontos. Gui, quer comentar rapidinho aí esse Gui comemorando aqui enquanto eu falava? Porque é contra tudo e contra todos, né? Eita, Dolinho! Rompeu 5,024, agora é 5,002, 4,997, se fechar abaixo de R$5. Tem happy hour hoje aqui na TC. Eita, segura, Guilherme Cunha. Tô vendo. Aí sim, hein? Esse Gui não é fraco, não. Edu, então vamos aí no seu gráfico, por favor, de Dexco, diretamente para William Souza no nosso YouTube. Vamos lá, então. A Dexco, ela chegou aqui próximo de uma resistência no 7,27, tá? É um ponto aqui que, se ele tiver comprado, pode ser um momento aí para fazer pelo menos uma parcial. A tendência é de alta ainda. O que pode acontecer aqui é o papel bater aqui no 7,27 e iniciar uma correção voltando para as médias aqui, mais ou menos em 6,55, 6,45. Mas, por enquanto, tendência de alta. Para quem não comprou, não compre agora, porque comprar perto de resistência é muito arriscado. E logo depois tem média móvel de 7, a média móvel de 200 períodos aqui no 7,47 e mais uma resistência aqui no 7,59, pode atrapalhar um pouco o movimento de alta aqui nessa região. Do lado da baixa, primeira defesa é a antiga resistência, no 6,55, que agora atua como suporte. Depois a gente vai ver aqui médias no 6,45 e 6,17 como defesa. E se perder o 6,17, aumenta as chances de descer em direção a 5,52, Gabi. Boa, Edu. Gui, essa é outra empresa aí que está no seu radar, você acompanha, já acompanhou em algum momento? Gosto muito. A Dexco é a antiga Duratex, uma empresa aí do ladinho de casa, inclusive. Ela cria cerâmica, revestimento para as empresas e pode surfar uma onda no segundo semestre com esse up do varejão da construtora da massa que vem subindo forte. A Dexco não entregou um resultado bom e essa alta, ela fica aquela alta mais aflita, por isso que o Du foi muito feliz em comentar, né? Quem está no papel, é legal pagar para ver, porque é uma empresa que tem uma futurologia ainda muito positiva para o ano de 2023. Quem não está, é muito importante ver o comportamento, ver se os vendidos vão chegar, ver se o pessoal vai contabilizar lucro dentro dessas resistências, mas é legal. O Dexco é a única empresa, curiosidade, cultura inútil, né? É a única empresa do Ibovespa com a letra D de ticker, e a gente gravou um vídeo recente para ela e cravou região de compra, realmente está numa forte resistência. Dificilmente vai romper porque o balanço não apresentou um número parrudo, mas as expectativas são bem positivas. Show, Gui. Boa. Ô Gui, eu tava dando uma olhada aqui no nosso Ibovespa e me chamou a atenção que não só a Natura está sendo a maior alta do Ibovespa, como ela está sendo seguida por várias de varejo. A gente tem Magalu aqui subindo 8%, Via subindo 7%, Açaí mesmo, que levou uma porrada para baixo nos últimos dias, 4,38% de alta. A gente tem Loja Sender, 3,87%. Pets, só o cachorro latindo aí, ó. Aí, ó, o cachorro. O cachorro tá feliz, hein, ó. 3,58% de avanço. Isso me chama a atenção. Qual que é a sua perspectiva para esse varejo de hoje? O que tá explicando essa alta do varejo? Pode ser a semana, viu?
pode não ser só o pregão de hoje, pode ser a semana, compra a oratória do mestre Beida, né? O mercado indo na correria dessa antecipação da queda dos juros, é um cenário que a gente pode pautar. E também tem Magazine Luiza apresentando o balanço, e se eu não me engano foi o BTG Pactual já comprando também a ideia que ela pode, se não nesse trimestre, no próximo, estar lucrativa. Então o mercado falou, opa, pega um pouquinho. Então o Pets entregou um resultado um pouco melhor, Via foi a decepção. Se Magalu vem legal, a gente começa a trazer um setor realmente já mostrando números mais sólidos e inteligentes. Então acho que o mercado virou uma chavezinha na data de hoje, né? Eu gosto desses cenários, não tenho mais Magazine Luiza, mas estou ajudando muita gente que tem no papel, e eu só faria parcial nos 4,50 e encerraria esse trade no 5. Porque, de novo, se virar a chave com o Magazine Luiza apresentando lucratividade, não para. É a semana toda subindo aí quase 2 dígitos e os papéis podem ter uma alta bem expressiva. Qual dessas é a sua maior aposta pra semana, Gui? Magazine Luiza, Magazine. de longe. Porque Via tá subindo, eu vejo que tá subindo de um formato meio errado, o Pets já chegou no preço, o que tem espaço ainda aí, que até lá pro 5,08 é Magazine Luiza. Se chegar essa semana, não me surpreendo, e a gente tá falando aí mais de 20% de alta. Lojas Renner, não? É a pergunta aqui da Fernanda, na nosso já WhatsApp. Subiu pra caramba. Se o Du colocar no gráfico aí, você vai ver. A gente foi falando de lojas e todo dia tava meio aí andando de lado. O preço-alvo era R$18 e já bateu, né? Olha lá. Então já o preço-alvo era 18, a máxima foi 17,80. Agora é difícil romper, né? Tem que apresentar números bons e dar uma sequência muito forte de margem aí pra comprar lojas Renner e romper. Mas estava numa região de compra e bateu o objetivo dela. Tá rompendo mínima? Tá rompendo mínima. Eu não paro de ganhar dinheiro, então. R$5,008. Aí, ó. Eu tô ouvindo aqui, ó. É a caixinha do nosso querido Guilherme Cunha. Não para de ganhar dinheiro esse menino. Eita, vamos então, Deus. Edu, traz pra gente a análise tanto de loja Renner, que o Gui acabou de falar, você tava até mostrando o gráfico, e aí na sequência já emenda com o Magalu, que também é o cavalo corredor aí do Gui pra essa semana. Traz pra gente a análise gráfica, por favor. Vamos lá então, lojas Renner, o Gui já falou aí, tá próximo dos 18, região de importante resistência. Então, entrar agora fica bem complicado, pode aparecer vendedor aqui. Muito embora, se conseguir superar o 18, ele aumenta a chance de ganhar um impulso para cima e buscar o 20,05. Até porque fez aqui um fundo, não dá para dizer que é um fundo duplo, meio mal feito aqui, mas passando dos 18, pode ganhar um impulso para em direção a 20,05. O único problema é que a defesa está aqui no 16,03. Você comprar acima de 18 aqui até 16,03, tem uns 14% de queda aí. Então, o risco-retorno para buscar o 20,05 dá uns 10%, fica complicado. Então, não vale a pena entrar agora, não. Espera aí um pouco, deixa o papel fazer um recuo para pegar um ponto mais fácil aí com risco-retorno mais favorável, Diego. Boa. E aí já emenda falando de Magalu, então traz o gráfico pra gente, e aí já faz a análise aí dos pontos. Vamos lá, Magalu. Tá rompendo aqui 3,98, volume projetado bem acima da média. Então, aumenta as chances de vir buscar o 466. A Magazine Luiza tem chance de buscar o 466. Do lado da baixa, média móvel de 200 períodos, junto com a de 9, aqui muito próxima da outra, 3,70, 3,67. É a primeira defesa, depois disso 3,55. E aí, se perdeu 3,55, pode descer mais ou menos em direção a R$3, se perder aí o 3,55. Mas, por enquanto, visão positiva aí para a Magazine Luiza, com chance de buscar aí o 466, Diego. Boa, e olha só, chegou um superchat aqui no nosso YouTube. Caixinha tá cantando, ó. É o Celso, ele mandou outro. Aí Eita, sim, Celso, obrigada. Boa, Celso mandando aí. Ele estava querendo saber sobre alguns papéis. A gente falou sobre SLC, inclusive, no comecinho do programa. E ele estava comentando de CIA, que é o pedido também que chegou do Rubens aqui no nosso WhatsApp. E aí,
se você quiser falar sobre o papel, Gui, pode emendar. Se quiser comentar também, renovar, né, o racional para SLC, falar o que você acha do papel, e aí já emendar com o CIA, a gente fala dos dois aqui, viu, Celso? E aí, na verdade, o Celso perguntou de SLC, o Denis Macedo que perguntou de CIA aqui no nosso chat do YouTube, que é a pergunta do Rubens. Então, fala primeiro de SLC pro nosso querido Celso, que mandou aí 2 superchats, um abraço para ele. E o Edu, se você quiser trazer também o gráfico também pra gente acompanhar e quiser também ampliar o teu racional pra SLC, fica à vontade. E aí a gente já emenda com o CIA, que já que a gente tava falando de varejo, o pessoal começou a perguntar também de varejo. Então, vamos lá então, Gui. 2 gols de placa, então, né? A SLC 3, ela tá obtendo uma queda desde a data de ontem e, na verdade, Bank of America realizou uma recomendação de venda para o papel, atingiu muito a companhia, foi um soco na cara, mas ela está bem dentro de um suporte muito importante. Então, para quem tem visão de prazo maior, é legal, né? Tem que tomar muito cuidado porque o volume é muito forte, rompeu esse suporte, as projeções não são interessantes, é uma volatilidade de curto muito alta, mas a empresa ainda entrega bons fundamentos e tem uma perspectiva bem interessante, bem positiva. Agora, quando a gente fala de C&A, é o final da Copa do Mundo. É igual a gente tá flagrando a Magazine Luiza, porque no quarto trimestre ela trouxe um resultado muito bom. E aí nós temos uma expectativa do papel ir buscar uma proximidade dos R$4. Só que o que vai engajar esses R$4, ter comprador para chegar nesses R$4? O balanço dela essa semana. Então o mercado tá pegando a maré boa do varejo e já tá jogando C&A para um patamar um pouco mais elevado. E aí, se o balanço não decepcionar, tipo uma Natura, né? Se vier consenso, já é gol de placa. O papel vai para R$4. Recentemente, se não for no almoço de negócio, for no Expresso da Tarde, a gente tava falando esse papel a R$2,80. Você tá falando assim, ó, R$2,80, R$4, tem que ficar acima dos 3. Já tá acima dos 3 e muito provavelmente R$4 será tocado e é um gol de placa gigantesco, dá bastante dinheiro essa variação aí de R$1 no papel barato. Só pra me corrigir aqui, ô Gui, o nosso ouvinte, desculpa pro nosso ouvinte. Foi muita do emoção, Superchat. né? Foi muita emoção, porque ele mandou Duas caixinhas, né? uma seguida da outra. O nome dele é Cleso. Ou Não é Cleso, Celso, né? é o Cleso ou Cleso. Depois me fala qual que é a pronúncia certa do seu nome, o Cleso, porque é aquele negócio, o cérebro ele é muito maluco, né? Porque quando ele vê os nomes, as letras de um nome, mesmo que no meio esteja tudo invertido, se as das pontas estão certas, você lê a palavra É praticamente certa. um corretor. Exato, só que o meu corretor automático da minha mente, ele corrigiu o Cleso pra Celso. Então, desculpa aí, Cleso, um abraço pra você. Então vamos lá, o Edu, traz pra gente a análise de SLC, aí a análise gráfica de SLC pro nosso querido Cleso, que agora eu estou falando certo, e também já emenda CIA também. Vamos lá. Bom, a tendência, por enquanto, é de baixa para SLCE3. Testou uma resistência importante no dia de hoje, no 35,56. E se o mercado fechasse agora, teríamos aqui uma figura de reversão desse movimento de baixa. Tá? Não seria a reversão da tendência, mas sim do movimento. Então, a gente veria... aumentaria as chances de a gente ver o papel pelo menos buscando aqui região de 36,93, que é a média móvel de 9 períodos. Seria aí apenas um repique, tá? O que a gente pode tentar visualizar aqui é um repique na SLC agrícola. Para mudar a situação da SLC agrícola, ela teria que superar essa média móvel aqui de 200 períodos no 39,09. Passando daqui, aí a tendência de baixa ela é revertida para alta. Então, por enquanto, assim, o que dá para falar aqui é uma possível reversão no curtíssimo prazo de SLC agrícola. Agora vamos para C&A então, rapidinho, Edu, e depois eu te mando mais uma aí sobre varejo, porque quando a gente chama varejo aqui, aí vem uma atrás da outra. C&A rompeu aqui resistência. Bom, rompeu foi na sexta-feira, né? Sexta não, quinta-feira. O que aconteceu aqui? O papel ele rompeu a resistência e aumenta as chances agora de buscar o 3,95.
Pode ser que não vá direto de uma vez só, mas fazendo aí topos e fundos ascendentes, ele busque o 3,95. Do lado da baixa, primeira defesa está na antiga resistência aqui no 3,23. Se perdido, vai ter defesas no 3,16, 2,99 e 2,82 é a última defesa. E depois disso, próxima parada no 2,59. Então é o seguinte aqui, comprar agora, se você comprar agora até o 3,95, tem mais ou menos aí uns 11% para cima aí de ganho. Para baixo, se você deixar o stop abaixo do primeiro suporte no 3,23, tem mais ou menos uns 10% de queda. Só lembrando o seguinte, que esse suporte aqui do 3,23, ele não perde a tendência de alta, tá? Não perde a tendência de alta, ele só está fazendo uma correção. Então, se você quiser pagar para ver, você vai ter que gastar mais aqui, e aí, logicamente, a relação risco-retorno vai ficar um pouco desfavorável para a CIA-B3. Gabi? Edu, chegou mais uma aqui pra gente continuar aqui no setor de varejo. Reinaldo Ramos Júnior pergunta sobre Quero-Quero, lojas Quero-Quero. Vamos lá. Trazendo, ó, quem sabe faz ao vivo. Ó, o nosso querido Edu Marzbanian mandando LJQQ. Aí, lojas Quero-Quero. Bora lá, Edu. Vamos lá. Bom, segue aí numa tendência de alta leve, com um objetivo aqui no 4,52. Tá? 4,52 é um ponto de resistência importante. Se superado, pode seguir em direção a 4,97 facilmente. Do lado da baixa, as médias aqui estão próximas, né? Diria que 3,99 é uma defesa, a primeira defesa. Depois 3,73. Depois tem mais uma aqui no 3,57. Tá mais ou menos aí no meio do caminho aí. Comprar agora até o 4,52 tem mais ou menos uns 6% para cima. Para baixo tem mais ou menos uns 7% de queda. Então também fica um pouco complicado a relação risco-retorno, pensando numa compra agora de lojas Quero-Quero. Mas essa é a situação. Tem ainda um viés de alta, com chance de buscar aí inicialmente 4,52, Gabi. Boa, Edu Marzbanian aqui com a gente. A gente já passa aqui para o Gui Cunha, mas já vamos encerrar com o Gui, porque ele a agenda do homem é complicada, é lotada. O homem é requisitado, É né? requisitado. Quem é Lula, né, nesses momentos aqui. Não, Quem é Lula perto de quem Kikuê? é Lula? Guilherme Cunha andou para que Lula pudesse correr. E ele vai finalizar aqui com a gente, então, para seguir com seus compromissos, mas desde já agradeço, viu, Gui? Você tá sempre aqui com a gente, reservando um momento, então pode dar o seu destaque final aí. Boa, valeu, Gabi. Eu que agradeço, Diegão, Aldu, sensacional. Vou pra mentoria, começa hoje. Tô até tremendo Opa, de aí ansiedade. sim, Coisa boa por demais da conta. Colocar a doleta no bolso do povo também. E lojas Quero-Quero é um casamento, né? Eu casei com o papel, eu tenho ela lá pros R$4,90, quase R$5. E tem uma grande expectativa ainda que com esse movimento ali do macro, o papel possa romper essa resistência e chegar lá nos R$6,50. Problemas, o balanço não veio legal, né? Não veio legal de verdade. Então acende um estado de alerta. É um papel que virou extremo alto risco, mas aquilo da Bolsa de Valores, né? Quanto maior o risco, maior a probabilidade do ganho. Continuo acompanhando o papel de perto e simbora que ainda hoje tem Guilherme Cunha e $1, quiçá, abaixo de R$5. Beijo, pessoal. Até daqui a pouco. Valeu! Guilherme Cunha aqui com a gente no nosso almoço de negócios. O nosso mago aqui, quando ele tá aqui, é um show certo que eles adivinham papéis. A audiência manda, eles falam antes da gente perguntar. E
Valeu, Gui, valeu. E é um show, né, gente? Gui sempre arrasando aqui no Almoço de Negócios. Boa aula aí pra você, Gui. Você que gosta das análises, continua acompanhando aqui a programação, que mais tarde ele retorna. Edu Marsbanian, eu vou seguir aqui com você nas nossas análises gráficas. Eu só vou te pedir mais um pouquinho, se você pode segurar mais alguns minutinhos aqui com a gente, porque chegaram mais pedidos. O pessoal gosta muito das suas análises, vai mandando coisa aqui, então eu vou repassar pra você. Vou te segurar só mais um pouquinho, prometo. Edu, o próximo pedido que chega aqui também no nosso YouTube é do José Ariel e ele pede para você colocar no gráfico Agro 3. Vamos lá para Agro 3. Bora lá. Agro 3, tendência de baixa ainda, ele está na região das médias. O primeiro desafio aqui, passar da média de 21, no 23,91. Mas logo em seguida já tem um pequeno topo aqui no 24,43. Passando do 24,43, aí sim aumenta as chances de enfrentar lá o 25,78. Mas por enquanto ainda o viés é de baixa aqui. Toma cuidado que ele ainda pode voltar aqui para o 22,92. Situação ainda um pouco... ainda não dá para cravar aqui uma situação mais positiva para Agro 3. Só vai melhorar um pouco se passar do 24,43 e melhora bem passando do 25,78. Então, por enquanto, aí Agro 3, numa região aqui delicada, precisa passar do 23,92 para tentar enfrentar o 24,43, Gabi. Boa, Edu. Leilão! Olha lá, o Diego já ia passar para ele mesmo a bola. O Diego traz informação importante aqui, a gente já retorna com as análises. Exatamente, PDGR3 está em leilão de alta e olha só essa alta, presta atenção, Gabi, 22,27% de alta para PDG. Que isso? R$ 6,26 e na variação teórica está apontando para uma continuação dessa alta, 3,04% de ganho em cima dos R$ 6,26, ou seja, é um senhor avanço aí para PDG. Edu, traz pra gente a análise gráfica de PDG, PDGR3. Conta pra gente o que o gráfico está nos explicando, o que está nos dizendo. Vamos lá, então. PDGR3 está tentando entrar em tendência de alta no curto prazo e passando aqui de 6,50 para 6,30 mais ou menos, ele está aqui no teórico no 6,44, aumenta as chances dele buscar mais ou menos um 7,67, já está bem próximo aqui, e depois disso não tem aqui uma resistência muito clara aqui, só vai encontrar uma resistência bem definida lá no R$20, mas dificilmente vai chegar no R$20 com facilidade. O que a gente pode falar aqui é que passando dos 6,30 aumenta as chances de pelo menos buscar inicialmente aqui o 7,67. Do lado da baixa, defesa lá no 4,40 mais ou menos, perdendo 4,40, aí ele pode voltar para o fundo deixado aqui no 3,12, Gabi. Boa, Edu. A gente já volta com mais análises gráficas. Eu vou só pedir pro Diego fazer aquele overview importante aqui pra gente se manter informado. E eu já retorno com os pedidos da audiência. Exatamente. Só para avisar, pessoal, essa alta significativa de PDG, a gente tá fazendo aqui a apuração em paralelo. E assim que a gente tiver a confirmação do que tá gerando essa alta tão forte do papel, a gente traz para vocês também a informação, beleza? Vamos então pagar a atualização de mercado e começando com mínima intradiária para a doleta. O dólar futuro está agora recuando 0,61%, batendo R$ 5,005. Está no batente da porta para perder o patamar de R$ 5,00 aí a moeda americana. Vamos ficar de olho e trazer a atualização para você assim que ela mudar, tá? Vamos então pro Ibovespa, que agora tá subindo 1,17% aos 107.280 pontos. Curva de juros vai operando mista. Nos contratos de médio prazo estão agora recuando, aí em média 1 ponto base e meio, né? Agora, por exemplo, o DIUF 28 tá recuando 1 ponto base e meio neste momento, tá
pedindo aí um prêmio de 11,75% ao ano. DNUF 29 está rendendo ao ano 11,97%, num recuo de 2 pontos base. Agora, as pontas estão pedindo mais prêmio. DNUF 31, por exemplo, está avançando 1 ponto base para 12,25% de rendimento anualizado, enquanto na ponta curta, o DNUF 25 está subindo 3 pontos base para um rendimento anual de 11,72%. Vamos também dar uma passada nas blue chips, a gente vê a maioria delas no verde. A maior alta neste momento por variação é justamente de Magalu, 9,04% de avanço, uma senhora alta para a varejista, R$ 4,22. Itaú Unibanco está batendo o máximo intradiário agora, R$ 26,76, 1,52% de avanço. A maior queda é de Suzano. A gente sabe que Suzano é um papel mais defensivo, até por conta de trabalhar com a celulose e de ser uma exportadora, trabalha em dólar, então geralmente é um papel mais defensivo. Então, neste momento, está caindo 0,60%, R$ 41,62. Dentre os bancões, apenas Banco do Brasil está caindo, 0,26% agora, aos R$ 42,97. E para fechar o trio que está em queda, Ambev, 0,14% de recuo, R$ 14,49. De resto, todas as outras blue chips estão subindo, Magalu em especial se distanciando das outras. Vamos passar então para o giro internacional agora. O Dow Jones está recuando 0,18% neste momento, 33.558 pontos. O S&P 500 também está em queda de 0,44% aos 4.119 pontos, enquanto o índice Nasdaq vai acentuando o recuo. Agora a queda é de 0,66% aos 12.175 pontos. Falando também da renda fixa, lá na terra do Tio Sam, yields de 10 anos estão pedindo 1 ponto base a mais de prêmio, 3,51% é o rendimento anualizado, enquanto os yields de 2 anos vão pedindo 3 pontos base a mais de prêmio, rendendo ao ano para o investidor 4,03%. O petróleo Brent vai caindo 1,71% agora aos $75,98, então perdeu o patamar de $76, mas ainda está nesse limiar. Mesma coisa para o WTI, agora ele está caindo 1,05%, $72,39. Minério de ferro lá em Singapura está avançando 1,51%, $103,90. E para os Crypto Boys e Crypto Girls da vida, a Bitcoin está caindo agora 1,74% nas últimas 24 horas, $27.396, vai acentuando o recuo, enquanto o Ethereum vai caindo 1,35% nas últimas 24 horas. Agora está cotado a $1.838, Gabi. Boa! Nossa, mais completo que isso também do que o de trouxe aqui, né? Não tem. A gente retorna então para os pedidos da audiência. E para você que está chegando agora, Eduardo Marzbanian tá colocando aqui no gráfico todos os pedidos das companhias que vocês nos mandam, seja pelo YouTube, pelo WhatsApp ou pela Station. Estamos repassando os pedidos aqui para o Edu. E Edu, como conversa boa, a gente não quer que termine, né? A gente pediu aqui um paralelo pro Edu ficar mais alguns minutinhos com a gente. E Edu, que é muito gente boa, topou aqui em nos ajudar. Brigadão, viu, Edu? Vamos colocar aí no gráfico, então, Leve 3, metal leve aqui diretamente para o Marcos, que mandou no nosso YouTube. Vamos lá, então, Gabi. Leve 3 está numa região de resistência, aqui no 31,70, mais ou menos. Cuidado aqui, porque o papel ele pode voltar mais ou menos aqui para 30,42, seria o primeiro objetivo aqui da correção da Leve 3. Depois disso, tem uma antiga resistência no 29,64, que era uma antiga resistência, agora atua como suporte. Depois lá no 29,06 e por último 28,35. Se perder 28,35, aí ganha força para ir em direção a 26,30. Mas por enquanto, assim, ainda a tendência é de alta, tá? Mas seria ideal o papel fazer uma correçãozinha antes de ganhar força para cima. Então, o papel ele veio aqui dos 26,30 e foi até 31, 32 e 31, 32,74.
quase que de uma vez só. Então, é bom o papel dar uma descansada antes de ganhar um impulso para cima, Gabi. E Simpar, Edu, a pergunta é do Bruno de Abreu, também aqui no nosso YouTube. Ele pede análise de Simpar. Simpar, vamos lá. Vamos lá. Simpar está tentando entrar em tendência de alta aqui no curto prazo. Ele estava meio lateralizado, né? Subia, descia e parava praticamente no mesmo lugar. Ele vai encontrar uma resistência inicial aqui no 8,23, mas em seguida tem 8,48. Graficamente está um pouco embaralhado aqui, está um pouco difícil. E 861. Depois do 861, aí sim o papel ganha impulso para cima e o objetivo pode ser lá no 11,27. Antes disso daí, pode ficar meio lateralizado ainda. Do lado da baixa, primeira defesa, 708. A primeira defesa. Se perder 708, aí a tendência de baixa ganha força e o papel pode ir em direção a 6,55, Gabi. Boa, Edu. A próxima pergunta, então, que é do Adriano Trignelli, mas também de muito mais pessoas aqui, pelo menos no chat do YouTube. Depois o Di também dá uma olhada ali se na Station, no WhatsApp também pediram. É de Ioship Maxion. Dá para colocar também no gráfico? O pessoal perguntando bastante aqui, viu, Edu? Vamos lá. MYPK3. Tá lá. Bom, Ioship Maxion entrou em tendência de baixa, né, com essa queda aí de mais de 10%, e vai encontrar a defesa lá no 10,14. Em seguida, a última defesa no 9,93. Visão é negativa para o papel. Com a queda de hoje e o volume, tem chance dele continuar esse movimento de queda. Então, não vejo aí o papel uma visão muito positiva. Está bem longe de ser, né? Está bem negativa mesmo, com chance de buscar 10,14, 9,93, Gabi. Boa, boa, Edu. Vamos então com algumas perguntas que chegaram também na Station. O Patrick Guimarães tá querendo saber da camisa 10 aí do Ibovespa, o carro-chefe aqui da nossa Bolsa Brasileira, Vale. Ele quer saber, agora anda, Vale? Por enquanto tá subindo, né? O Vale papéis da Vale 3 estão avançando 0,87%, R$ 70,58, deixando os cabelos de Gui Cunha muito felizes. Por enquanto, assim, a situação da Vale, ela ainda é um pouco negativa, tá? O papel ele foi em direção às médias, tá? Tem que superar a primeira média aqui, 70,58 mais ou menos, para ganhar um impulso em direção a 73,19. A situação só vai realmente melhorar para a Vale, ela passando aqui dos 76,92. Né? Tá longe ainda, mas o que a gente pode falar é o seguinte: agora eu não vejo ainda compra para o papel, tá? Graficamente não vejo. Ainda tem chance dele voltar a testar o 6673. Então, eu ficaria de fora ainda da Vale, apesar da alta de hoje, Diego. Boa! O José Gomes Safi pediu aqui para falar sobre Ambipar também. O Edu, se quiser passar aí o gráfico e trazer a análise para a galera. Vamos lá. Ambipar tá deixando um fundo aqui no 18,92, tá? Mas ainda o viés ainda é ligeiramente negativo, tá? Porque a média móvel de 21 ainda está acima da de 9. Então ainda é um pouco negativo, mas a gente já vê aqui que com a alta de hoje aqui, o papel está ganhando um fôlego para cima, e o objetivo que a gente tem aqui para ela, mas não é um objetivo que eu digo assim, nossa, é compra forte para ir buscar 23 e 22. Ela no 23 e 22, mas como o papel ele ainda não está em tendência de alta, não dá para dizer que ele vai com muita rapidez lá nesse 23 e 22. Do lado da baixa,
suporte 18,92. Se perdido 18,92, aí pode buscar, retoma a tendência de baixa e pode buscar 17,35, Diego. Só para pagar a informação de Ibov, antes da gente continuar aqui com os pedidos da audiência, sinalizou que Ibov bateu máxima intradiária nesse momento, está no patamar dos 107.001 e sobe 1,32%. Aproveitando também para falar do dólar, né, que cai nesse momento 0,71% a R$ 4,999. Dólar cai 0,71% a R$ 4,999. Diante da gente voltar para a Station ou até ir para o WhatsApp, tem duas perguntas aqui, né, algumas perguntas repetidas, então vou fazer um combão aqui da dúvida para o Edu. O Vinícius Honório e o Igor de Simone perguntam sobre Bradesco, viu, Edu? Se puder colocar aí já no seu gráfico. E na sequência também, falando um pouquinho de varejo, Via 3. Vamos lá então para Bradesco. Bradesco está numa região de resistência importante entre 15,35 e 15,67. Média móvel de 200 períodos aqui no 15,67 exerce um poder aí de resistência, junto com essa resistência aqui no 15,37, mais ou menos, aumenta as chances de ter uma realização nessa região, tá? Passando do 15,67, a gente pode ter uma ida até 16,32, mais ou menos, mas por enquanto não vejo ainda, dado porque o que acontece? O papel, quando ele chega na média móvel, ele dá uma puxada para cima, acaba voltando para a média móvel, até ele demora um pouco para se desvencilhar da média móvel, então pode ficar um tempo parado aqui nessa média. E do lado da baixa, pode buscar, se engatar aqui uma correção, pode buscar 14,45 inicialmente e depois 13,98, Gabi. Ô, Edu, ainda sobre Bradesco, só para complementar a dúvida do ouvinte Vinícius Honório, ele pergunta se é um momento para venda. É um momento para, pelo menos, que assim, o papel ele está em tendência de alta, tá? Então, falar assim, vende agora, não tem nenhuma sinalização de que vai mudar efetivamente tudo. Mas dependendo do ponto em que ele comprou, se ele comprou, sei lá, em 14,45, sei lá, nessa região de 14,45, seria uma hora para vender, tá? Agora, se comprou mais para baixo aqui, sei lá, no 12,58, mais ou menos, poderia fazer uma parcial, tá? Nessa região poderia fazer uma parcial em Bradesco, Gabi. Boa, Edu. Vamos para Via 3, então. É um pedido do Igor de Simone, que fala do YouTube. Vamos lá, Via 3. Chegou na resistência aqui no 2,17, tá? Se conseguir passar do 2,17, vai ter mais uma no 2,32. Então, dado que o papel ficou um pouco esticado, está longe da média e não tem um suporte muito forte aqui. O suporte mais forte está lá mais ou menos no 1,68. Seria um bom momento aí para pensar pelo menos numa realização parcial nessa região de resistência aqui, no 2,17, até porque já tem 2,32 uma outra resistência. Então, seria um ponto aí, pelo menos graficamente, para fazer aí uma realização parcial em Via ON, Gabi. E, Edu, Brit 3, Brisanet, dá para colocar aí também? É um papel que geralmente, assim, de tempos em tempos, mandam aqui, a nossa audiência também encaminha aqui pra gente. Nesse caso, é a pergunta do Guilherme Rodrigues. O papel ele está em tendência de alta ainda, está fazendo um movimento de correção e vai encontrar a defesa aqui no 2,30 mais ou menos. Se conseguir se manter acima de 2,30 e voltar a ficar acima se ficar acima de 2,39, aumenta as chances de ganhar um impulso e buscar 2,54, que é a primeira resistência aqui. Logo depois tem resistência lá no 2,71. Por enquanto, a tendência é de alta no papel. A coisa pode ficar mais complicada se perder 2,29. Se perder 2,29, aí
aumenta as chances de buscar 2,07. Então fica atento, perdendo 2,29, suporte só lá no 2,07, Gabi. Boa, Edu. Ó, vamos dar uma olhada aqui nas outras perguntas que chegaram. Ó, no nosso WhatsApp, o nosso ouvinte, deixa eu até pegar aqui o nome dele, que ele mandou um pouquinho mais cedo. Ó, o Henrique mandou aqui a mensagem perguntando sobre as Junior Oils. Ele tava querendo saber aí sobre qual delas tá com uma assimetria melhor. Então, a gente pode ver neste momento, entre as Junior Oils, a única que cai é a Petro Recôncavo, RECV 3, 0,51% de queda. Todas as outras estão subindo. Prio 3 está em alta de 0,41%, 3R Petroleum está em alta de 0,83%, enquanto o avanço de Enalta é de 1,06%. Qual dessas empresas aí das Junior Oils mais te chama a atenção, Edu? Olha, a princípio aqui, Prio 3 é uma que está chamando a atenção, porque o papel fez aqui fez um recuo depois do movimento de alta aqui, e tá com um cara que vai fazer um pivô. Né? Fez aqui um movimento de alta, recuou, e agora tem chance de buscar aqui 37,18, e passando de 37,18 a gente tem aqui um pivô de alta. Podemos fazer aqui uma projeção para ver mais ou menos onde ele vai. Ele pode buscar, passando aí do 37,18, pode buscar 40,52 e pode ir além de 43,79, indo lá em direção a 45,57. Não é que vai de uma vez só, tá? Vai fazendo aí topos e fundos ascendentes. O que chamou atenção é que o papel já fez um fundo aqui no 32,38, defendeu, média móvel de 200 períodos, defendeu o preço do papel, e agora tem chance de buscar 37,18 a princípio aí. Boa, Edu. Para encerrar, a gente sabe a importância dos dados de inflação que vão sair aí nessa semana, amanhã especialmente, tem o CPI lá nos Estados Unidos, e é um termômetro importante para a gente ver como é que tá, a economia americana, e 2, para a gente tentar projetar qual vai ser a próxima decisão de política monetária por lá. E é óbvio que a política monetária acaba afetando algumas empresas, nas empresas em geral, no mercado financeiro, algumas em especial. Em qual que você estaria mais de olho, Edu, que pode ter uma maior volatilidade amanhã, quando sair o CPI durante amanhã, o índice de preços ao consumidor lá nos Estados Unidos? Alguma aqui no Brasil em especial deve se mexer mais, ou só BDRs que o pessoal tem que ficar mais de olho? Não, é que assim, hoje o Ibovespa ele já meio que antecipou aí um movimento de redução de juros aqui, e lá fora, se vier um dado que seja a favor de corte de juros, pode ter uma continuidade desse movimento de alta em varejo, por exemplo, mas dado que os papéis ficaram muito esticados aí com as altas de hoje, eu não vejo nenhum papel em especial, até porque o Ibovespa está chegando próximo de uma resistência importante, e vou até botar aqui, mais ou menos aqui no 108,500, mais Edu, ou menos, e aí fica difícil de falar alguma coisa aí com o Ibovespa, a gente já próximo de uma resistência importante. Uhum. Né? Seria um bom momento aí para a gente pensar em fazer uma parcial, pelo menos, caso aconteça aí alguma reversão, pelo menos de curto prazo, no Ibovespa. Até porque a gente tem descolado do exterior, né, Edu? Então tem esse ponto também, né? Sim, sem dúvida. Boa! Boa, Edu. Então, Edu, queria te agradecer muito, né? Não só pela sua participação aqui, que acontece toda segunda, terça e sexta-feira, mas também porque a gente estendeu aqui, Edu topou estender hoje aqui com a gente. É uma super participação do Edu Marsbanian. Então, queria te agradecer, viu? Já desejar aí uma boa semana, mas até sexta-feira. Obrigado, Gabi. Obrigado, Diego. Até sexta-feira aí para vocês, e bons negócios como sempre. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.